Cumprimento todas as pessoas que nos acompanham, Vossa Excelência, senhor presidente, os colegas aqui presentes, as pessoas que estão trabalhando no dia de hoje. Queria primeiro esclarecer que a bancada do PSL está cumprindo o que foi acordado no Colégio de Líderes extraordinário que foi convocado hoje. Eu vou discutir pela bancada e o colega Meca depois vai encaminhar pela bancada. Então, são apenas 2 falas pelo PSL. Eu queria dizer que, como sempre, a bancada vai votar com liberdade. Eu, particularmente, vou votar contrariamente. Eu, Janaína, não estou indicando necessariamente como líder da bancada que os colegas assim votem. Como sempre, vou respeitar o voto dos meus colegas de bancada. Eu vou votar contrariamente, porque eu não fiquei satisfeita com as informações que foram prestadas, na verdade, que não foram prestadas, sobre onde exatamente serão investidos os quase 4 bilhões que são previstos a mais neste orçamento para investimento em estradas, duplicações de rodovias, restauração de vicinais. Algumas pessoas criticaram a peça orçamentária quando chegou à casa, especificamente nesse ponto, por entender se tratar de uma peça eleitoral ou eleitoreira, que o objetivo seria pegar essa verba no ano eleitoral, fazer obras para conseguir votos. Eu desejo, imagino que a peça será aprovada, sei que o governo tem os votos, eu desejo firmemente que isso ocorra, que esse dinheiro que será liberado seja efetivamente aplicado nas finalidades previstas, não detalhadas, porém previstas, que as obras sejam realizadas e entregues à população do Estado. O meu temor é liberar uma verba desta magnitude num ano pré-eleitoral, uma verba que será, em tese, utilizada no ano eleitoral, sabendo que muitas obras no estado de São Paulo estão paradas há anos, algumas há mais de década. Eu venho falando aqui, desde o início do nosso mandato, por exemplo, da obra da linha Ouro do metrô, ou a linha número 17, que estava prometida para antes da Copa. E até hoje está abandonada. Então, na verdade, o discurso que eu faço aqui é um discurso correlato ao que eu fiz, contrariamente ao empréstimo que findou sendo autorizado. Então, eu quero deixar aqui explicado o meu voto. Eu tenho esse temor. Com isso, não estou fazendo nenhum tipo de acusação. Conversei com o líder do governo, que se comprometeu na semana que vem, quando a casa estará provavelmente com as votações suspensas, a passar detalhes dessas obras que a parte técnica, os grupos técnicos do governo estão desenhando. Eu entendo que nós, como parlamentares, temos esse direito de conhecer essa programação, de saber, por exemplo, se a M. Boi-Mirim vai ser duplicada, que foi uma pauta que apareceu em várias das nossas audiências, especialmente a feita aqui no auditório ao lado aqui do nosso plenário. Então, eu preciso entender onde esses 4 bilhões serão utilizados. Porque é muito difícil dizer que o Poder Legislativo vai fiscalizar se nós não recebemos as informações. É um aumento significativo quando nós comparamos com os anos anteriores. Então, haja vista que não recebi nenhum detalhamento e venho solicitando, seja aqui na tribuna, seja diretamente ao líder do governo, sempre de maneira respeitosa, como eu não recebi esses detalhamentos, eu não me sinto confortável para votar sim nessa peça. Mas desejo firmemente que esses valores que serão liberados sejam efetivamente aplicados. Não me importa se, eventualmente, o candidato vai apresentar essas obras com finalidade eleitoral ou eleitoreira. O que me importa é que o recurso chegue à sua finalidade. O orçamento veio bem maior do que nos anos anteriores.
né? Todos aqui são testemunhas que nós brigamos menos, vamos dizer assim, para ter que passar recursos, por exemplo, para o Instituto do Câncer, para as Santas Casas. O orçamento veio mais confortável, vamos dizer assim, para essas áreas que preocupam muito a todos nós. Infelizmente, né, houve um aumento no gasto com publicidade, o gasto previsto para publicidade. O relatório que foi apresentado hoje não retira a verba de publicidade. Muitas emendas minhas, como líder da bancada, de colegas isoladamente, previam retirada de recursos da publicidade. Não houve retirada. Então, fica aqui a minha crítica de tantos anos, né? Inclusive, tem um projeto aqui na casa, o projeto número 7/20, para proibir gasto, né? Gasto de dinheiro público com publicidade. Então, não houve esse ajuste. Quero reconhecer aqui, de maneira justa, o trabalho do deputado relator. Não é porque faz parte da nossa bancada, não é aqui um elogio, vamos dizer assim, bairrista, mas ele procurou acolher emendas das diversas bancadas, nas diversas áreas, acolheu algumas emendas de bancada do PSL, para fins de aplicação, por exemplo, no saneamento, acolheu num valor bem menor do que o que nós esperávamos, uma emenda para pelo menos prever a remuneração dos conciliadores, acolheu emendas para melhorar a situação da segurança pública. Com relação aos colegas da bancada do PSL, de maneira isolada, muitas emendas foram acatadas. Então, nós temos que ser justos, né, nas críticas e também reconhecer o que foi acolhido. Então, eu, Janaína, isoladamente vou votar contra. E, como sempre, vou respeitar o voto dos meus colegas, porque, da mesma maneira que eu não gosto que imponham nenhuma determinação aos meus votos, eu jamais cometeria essa violência com quem quer que seja. Respeito as bancadas que funcionam de outra forma, mas nós trabalhamos assim, e eu tenho bastante orgulho de ter uma bancada plural. Eu sei que muita gente não acredita, mas eu tenho. Eu queria fazer alguns esclarecimentos, senhor presidente, já deixando claro que eu sou a única da bancada que vou discutir, o colega Meca vai encaminhar. Eu queria fazer alguns esclarecimentos com relação à fala de alguns colegas sobre a discussão que nós estamos propondo no 668, ao proibir o passaporte da vacina. Não é uma proibição irrestrita do passaporte da vacina. Nós não falamos realmente de aviões, nós não falamos porque entendemos que a competência, inclusive, é da União. Dizer quem entra, como entra, quais documentos apresentar, é uma competência da União. Quero crer que depois da decisão do Supremo, o autoritarismo que vem norteando, né, muitos prefeitos, muitos governadores, muitos agentes que sequer autoridade têm, esse autoritarismo vai ser revisto. Porque o Supremo, pelo menos, está garantindo que, alternativamente ao tal passaporte da vacina, ou seja, a comprovação da vacinação, o brasileiro que quer voltar para o seu país, que é o mínimo, possa apresentar um exame negativo. O ideal seria que pudesse apresentar um exame de anticorpos, já que vai nessa linha. Com relação aos estrangeiros, estamos falando do princípio do direito internacional da reciprocidade. O nosso projeto aqui, e esse projeto é de muitos deputados, de várias bancadas, né, o colega Douglas elegeu esse projeto como prioridade e todos os autores agradecem. O nosso projeto aqui tem o objetivo de impedir que funcionários públicos sejam vítimas de sindicâncias e processos administrativos injustos, porque são bons funcionários, são trabalhadores e estão impedidos de exercer as suas missões por não desejarem se vacinar. O nosso projeto aqui tem o objetivo de impedir que trabalhadores sejam demitidos com justa causa, porque isso já está acontecendo no estado de São Paulo, por não desejarem se vacinar. O nosso projeto tem o objetivo de impedir que senhoras, que eu tenho relatos, que querem entrar numa UBS
ter um atendimento ou para retirar um remédio de alto custo, sejam impedidas por não desejarem se vacinar. O nosso projeto objetiva garantir que os estudantes da USP, da Unesp, da Unicamp possam frequentar as aulas. Então, é um projeto que garante direitos fundamentais, direitos civis, serviços essenciais. É disso que o projeto trata. Então, o que a gente pede, o mínimo que nós pedimos, é que se leia o projeto proposto e que se discuta o que está proposto. Nós não estamos falando de passaporte da vacina genericamente, o projeto é muito claro, preciso, garante o direito ao trabalho, garante o direito à educação, garante o direito à saúde, porque tem gente sendo impedida de se tratar, garante que não exista discriminação politicamente correta, garante o respeito à minoria também, né? Não se podem proteger só algumas minorias e eleger outras para serem perseguidas, que é o que está acontecendo no Brasil. E não está acontecendo em muitos outros países do mundo, muito embora a imprensa aqui não revele os fatos como efetivamente se verificam no exterior. Então, o nosso projeto é um projeto democrático, é um projeto claro, preciso, e eu quero muito que esse projeto, vou utilizar uma terminologia moderna, viralize para as demais assembleias, para as câmaras municipais, para o Congresso Nacional, porque se infelizmente hoje nós não estamos podendo contar com a racionalidade, vou dizer aqui de maneira respeitosa, mas tem que ser dito, do Poder Judiciário, nós temos que confiar na atuação do Poder Legislativo. É isso, senhor presidente, muito obrigada.